Olá, meus amados irmãos em Cristo, louvado seja o Senhor, por mais um dia especial, e nós queremos agradecer a Deus por mais uma escola bíblica dominical, e nesta data, neste dia, nós queremos trazer uma palavra do Senhor Jesus Cristo para os vossos corações, coração da amada igreja, o coração de todos os irmãos que nos ouvem através dessa live que nós estamos fazendo agora. Meus amados irmãos, hoje nós queremos tratar de um assunto muito importante para nossas vidas, baseado na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E queremos falar sobre a vida do cristão baseada sobre a visão do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, a partir do verso 1 até o verso 14, até o verso 16, para que fique mais bem esclarecido para os amados irmãos. Nós queremos falar sobre a vida dominada pelo Espírito Santo. Nós temos duas naturezas, irmãos? A carnal e a espiritual, e nesta manhã nós queremos tratar sobre essa questão. E eu queria ler esse texto para os queridos irmãos, para ficar mais nítido aos vossos corações. E diz assim o texto, Romanos 8, do versículo 1 até o verso 16. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo, pois a lei do Espírito de Deus nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo, e livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma de nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por esta mesma natureza, mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Eu queria ir, agora que os irmãos atentassem para o versículo de número 14, que diz assim, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não tornam vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos em favor a Deus, Pai meu. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Amém, amados? Queria nesta manhã tratar desse assunto com os irmãos, através dessa gravação, e queria falar sobre a vida dominada pelo Espírito. O apóstolo Paulo, nesse texto, deixa bem claro essas duas naturezas que existem, que é a natureza carnal e a natureza espiritual. E aqui, amados, nós temos da parte de Deus um maior presente, que é justamente em Cristo Jesus o cumprimento de toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei e ele cumpriu em nosso lugar. Portanto, nós hoje a cumprimos pelo Espírito de Deus através de Cristo Jesus, que não usurpou ser igual a Deus, e desceu até a terra para ser igual a nós e assim viver essa vida, de acordo com a lei e o propósito de Deus. E assim ele venceu a morte e cumprindo todas as Escrituras. Meus amados irmãos, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Olha só,
aquelas pessoas que agora estão em Cristo Jesus, em outra versão vai dizer, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que coisa linda. E agora, irmãos, ele nos livrou da lei do pecado e da morte. O versículo 3 diz, Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado da natureza humana e enviou seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Então, percebam, amados, que Jesus Cristo, ele veio na mesma natureza que nós temos, a natureza humana. E é interessante que ele se fez carne, diz o apóstolo João na sua carta no Evangelho, primeiro capítulo, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Entendeu? Então Cristo, de fato, ele nasceu e viveu. E é interessante que a lei de Deus, que é perfeita, o salmista fala da lei de Deus como a lei perfeita, como um favo de mel. A lei do Senhor é perfeita. No entanto, a lei, irmãos, ela nos separava de Deus justamente porque ela nos mostra o pecado, aquilo que habita em nós, na velha natureza, o pecado, que tão de perto nos rodeia. E esse pecado, ele consegue nos afastar do Senhor por causa das nossas transgressões. Mas aí Cristo nos livrou da lei desse pecado, pela sua morte, né? Ele morreu na cruz, mas nunca pecou. Então, portanto, Cristo venceu. E então Cristo fez por nós, Deus fez por nós em Cristo Jesus, aquilo que a lei não podia fazer. Quando Deus instituiu a lei, Deus tinha como objetivo fazer com que o povo de Deus tivesse uma diretriz, pudesse obedecer à sua palavra, né? Pudesse ter ali estatutos que o guiassem, que os protegessem, né? Que os fizessem pessoas abençoadas, pessoas de uma vida digna, que adorassem a Deus da forma que a lei de Deus apontava. Então a lei, ela tinha esse objetivo. No entanto, a lei trouxe à tona toda a nossa fraqueza, todos os nossos pecados. E aí agora, em Cristo Jesus, nós temos essa graça de Deus, né, que nos é dada pela graça do Senhor em Cristo Jesus, que Ele fez por nós o que a lei não pôde fazer. A lei, ela mostrava nossas fraquezas, mas como nós não pudemos cumprir, né, nós não tivemos a condição de cumprir, porque sempre falhamos, sempre somos pecadores, sempre falhamos em alguma coisa. Então Cristo fez por nós o que a lei não podia fazer, que era nos purificar. Nós não tínhamos essa condição. E aí diz o texto que a nossa carne era fraca, a nossa natureza humana era fraca, e portanto Deus condenou o pecado da natureza humana enviando o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que veio na forma da natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Então Cristo veio na forma pecaminosa a qual nós estamos e vivemos. Mas ele veio e não pecou. Essa é a diferença. Que Cristo foi o sacrifício perfeito que nos livrou da morte, né? Nos deu a vida eterna em Cristo Jesus de uma forma abençoada. Então, meus irmãos, no versículo de número 4, diz assim, Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Olha, percebam aqui, irmãos, que Deus fez tudo isso por nós, enviando o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, sobre a natureza humana, né, se tornando semelhante a nós em todos os aspectos físicos, justamente para que quando Cristo, que de fato cumpriu essa lei, nós também pudéssemos cumprir. E o texto é claro, de Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós. Por nós quem? Por nós cristãos, por nós servos, por nós que já confessamos os nossos pecados, que já colocamos Cristo como nosso alvo de vida santa e purificada, para nós que morremos com Cristo, para os crentes, para os salvos.
Isto aqui é para os cristãos. Então, ele cumpriu as ordenanças da lei em nosso lugar para que nós também pudéssemos cumpri-la. E elas são completamente cumpridas por nós justamente por isso. Nós que vivemos de acordo com o Espírito de Deus. No primeiro versículo, o apóstolo Paulo diz: aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o crente, ele é diferente do mundo, porque o crente, ele vive não mais segundo a carne, não mais segundo os desejos da carne, mas agora segundo o Espírito de Deus, né? Que a nossa carne se opõe às coisas de Deus, claro que sim, mas nós em Cristo podemos viver de acordo com o Espírito Santo de Deus, porque nós recebemos do Senhor essa maravilhosa promessa. Ele diz assim: para que pudéssemos viver de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. O que é uma natureza humana, irmãos? A natureza humana nós já conhecemos. É bom a gente entender isso. A natureza humana, a carne, ela tem seus frutos. O apóstolo Paulo descreve isso muito bem em Gálatas capítulo 5, a partir do 19, que os frutos da carne são prostituição, né, avareza, invejas, concupiscências, entendeu? Mentiras. Essas coisas, irmãos, elas são provenientes da carne, da nossa natureza pecaminosa, que é a da carne. Então é através da carne que nós, muitas vezes, nos tornamos seres desprezíveis. As pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus são pessoas que têm uma consciência totalmente morta e que vivem de acordo com o pecado. Ela vive de acordo com a consciência pecaminosa. Então, alguns princípios pelos quais nós vivemos, que é o princípio dos frutos do Espírito, que é a paz, a longanimidade, a bondade, essas coisas, o ser humano, o indivíduo, a criatura que vive segundo os desejos da carne, ela não conhece esses aspectos, está entendendo? Mas nós conhecemos, porque agora nós vivemos segundo o Espírito de Deus. Preste atenção, queridos, isso é para crente, isso é para servo de Deus. Nós vivemos agora segundo o Espírito de Deus. Nós não temos mais prazer nas concupiscências carnais. Está entendendo? E o versículo 5 diz assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Os irmãos já entenderam aqui, que coisa interessante? Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por ela. Então perceba, irmãos, por que às vezes nós nos assustamos com algumas coisas que os pecadores, os homens que não têm a Cristo como Salvador fazem? Nós nos assustamos quando uma pessoa estrupa uma criança, nós nos assustamos quando um cidadão pega uma arma e atira contra outro, né, tentando contra a vida de outra pessoa. Nós nos assustamos quando elas fazem assaltos, quando elas desejam mal, quando elas manipulam resultados, quando elas mentem, quando elas fazem essas coisas. A gente, muitas vezes, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós ficamos assustados. E nós até questionamos como pode um ser humano fazer tais coisas. Como pode uma pessoa ter uma mente, um coração tão mal desse jeito? São pessoas que têm mente e coração cauterizados, irmãos. Está faltando nessas pessoas a sensibilidade de perceber a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus. Essas pessoas, elas não têm nenhum contato com Deus, elas perderam completamente o afeto, o amor. Elas não têm isso, elas não conhecem isso, porque elas vivem de acordo com a sua mente, com a sua natureza humana, a sua natureza carnal. Mas os que vivem, na parte B do versículo, mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus, têm sua mente controlada pelo Espírito de Deus. Aí está a diferença. Paulo aqui faz a distinção clara e objetiva dos dois tipos de natureza. Aqueles que vivem segundo a natureza carnal, eles fazem a vontade da carne. Mas os que vivem segundo o Espírito, fazem a vontade do Espírito. Quem é que faz a vontade do Espírito? Os cristãos, os crentes, os salvos, os redimidos. Isso aqui é para crente, tá entendendo? Porque o não crente faz o contrário. E a Bíblia a Sagrada nos ensina que aquele que está sujo se suje mais. E eles vão se sujar mais, porque suas mentes estão cauterizadas. Eles não têm mais sensibilidade, irmãos.
Eles não são capazes mais de amar nada. O mundo está assim, as pessoas não amam mais. As pessoas não respeitam mais, as pessoas não fazem mais a vontade de Deus. As pessoas querem que as outras se explodam. Todo mundo pensa em si, são egoístas. Essas pessoas, elas vivem segundo a carne. Mas nós que temos o Espírito Santo, não vivemos mais segundo a carne, vivemos segundo o Espírito. Então, o sentimento que aflora do coração do crente é o mesmo sentimento que aflorou do coração de Cristo enquanto ele esteve aqui na terra. Qual era o coração de Jesus Cristo? Coração compassivo, é um coração que ele gostava de fazer o bem às pessoas necessitadas. Cristo quantas vezes não curou leprosos, enfermos? Cristo fazia todas as coisas porque ele tem o Espírito de Deus. E nós agora, como crentes que temos esse Espírito, fazemos as mesmas coisas. É interessante que nós agora temos a mente controlada pelo Espírito Santo. A nossa mente está sendo controlada por Deus, pela terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O versículo 7 diz assim: porque isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus. Está vendo? As pessoas que têm suas mentes controladas pela natureza carnal humana, elas se tornam e se constituem inimigas de Deus. Por quê, queridos? Porque elas não obedecem à palavra. Porque as coisas que vêm de Deus, para essas pessoas, são desprezíveis. Elas não fazem mais a vontade de Deus. Paulo deixa bem claro que essas pessoas, lá em Romanos capítulo 1, que elas foram entregues às suas próprias compaixões. Aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, Paulo diz que essas pessoas, elas têm nojo da palavra, elas desprezam os cristãos. Paulo diz que essas pessoas, elas não conhecem a Deus, elas não conhecem, e tudo que é de Deus, toda uma vida casta aos pés do Senhor Santo, é retrógrada para essas pessoas, porque essas pessoas não conhecem a Deus. É loucura. É loucura. A palavra de Deus é loucura. Paulo deixa isso claro, é loucura para os que vivem lá na segunda carne. Mas para nós que somos servos de Deus, que vivemos segundo o Espírito, essa palavra de cruz é palavra de salvação, é palavra de vida eterna, é palavra de bênção, de maravilhas que foram conquistadas por Cristo e que são dadas a cada um de nós. Portanto, essas pessoas, elas são inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecê-la. Quem pode obedecer à lei de Deus, irmãos? Senão aquele que entrega sua vida a Cristo para viver de acordo com a vontade de Cristo. Porque Cristo cumpriu a lei. Paulo deixou isso bem claro aqui no versículo anterior. Nós cumprimos a lei de Deus porque Cristo cumpriu em nosso lugar e porque agora nós somos cristãos, temos o Espírito de Deus, aquele mesmo Espírito Consolador, o Espírito que nos revela e que nos abre os nossos olhos para a questão do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos libertou disso tudo, então nós agora temos uma mente controlada por Ele. Por isso que nós agora podemos dizer que nós obedecemos à lei de Deus, porque o Espírito Santo é quem controla a nossa mente. Está entendendo? Essas pessoas, elas são inimigas de Deus mesmo. Elas não podem obedecer. De fato, Paulo deixa bem claro, não podem obedecer. Jamais um cidadão carnal obedece à lei de Deus. O homem natural, Paulo diz bem claro em Coríntios, primeira carta, que o homem natural nem sequer compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem, elas são compreensíveis pelo Espírito, elas são reveladas pelo Espírito, e o Espírito Santo de Deus só habita em templo santo, conforme diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. Vocês são templos do Espírito Santo, então o Espírito Santo habita em nós, porque Deus habitando em nosso coração, nós somos livres, irmãos, desse pecado da desobediência e nem somos mais seus inimigos. E o versículo 8 diz, as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus, não podem obedecer a Deus e jamais agradarão a Deus. Há muita gente enganada, irmãos. Há muita gente vivendo uma mentira, vivendo de acordo com as compaixões e as concupiscências desse mundo. Então aí de repente diz, não, eu sou salvo porque falo no Deus, eu acredito em Deus. Nada disso. Para ser servo de Deus é preciso ser lavado.
para poder desfrutar da presença do Espírito Santo de Deus, para ter a sua mente controlada, para ter a ajuda do Espírito Santo em você e cumprir assim a lei de Deus, é preciso que você tenha se entregado a Ele. Então, por isso que eu estou dizendo essa palavra aqui, é para crente, é para cristão. Quem não é crente, quem não é cristão, quem não é servo de Deus, não obedece a Deus. Não pode obedecer a Deus. E não agrada a Deus. O versículo 8 diz que não agrada a Deus. Mas o versículo 9, aí vem a distinção mais uma vez. Mas vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Veja só. Vocês não fazem o que o homem natural faz. Vocês obedecem. Vocês agora têm a companhia do Espírito Santo. Vocês não fazem o que a natureza humana faz. O que a natureza humana faz? Ela peca e peca por prazer. Ela bebe, ela joga, ela fuma, ela estrupa, ela assalta, ela se corrompe, ela mente, ela destrói, ela passa por cima das outras pessoas. E muitas outras coisas que nós não podemos aqui descrevê-las, porque são inúmeras. Tudo aquilo que desagrada a Deus é pecado. O homem carnal, ele faz isso. Mas nós não. Versículo 9 diz, não, vocês não vivem segundo a natureza humana, mas vocês agora vivem segundo o Espírito de Deus. Agora o apóstolo Paulo faz uma afirmação aqui, que pode ser também uma interrogação muito interessante. Paulo afirma, se é que o Espírito de Deus realmente habita em vocês. O ponto aqui é ponto final. Se é que o Espírito Santo de Deus habita em você. Paulo está dizendo. Porque se ele não habitar, vocês nem crentes são. Então, em quem o Espírito Santo de Deus não habita, essa pessoa nem cristão é ainda. Ela não foi convencida, ela não entregou a sua vida a Cristo. Então, se é que vocês já desfrutam da presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo viver de fato em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele, irmãos. Por isso que Paulo faz essa afirmação, ao mesmo tempo soa como uma interrogação a nós. Para nós é uma afirmação, para o mundo é uma interrogação. Se é que o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Porque se não habita, não é cristão. Se não habita, não faz a vontade de Deus, não tem mente controlada pelo Espírito Santo. E tem mais, irmãos. Diz assim, quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Não pertence ao Senhor. Quem não tem o Espírito Santo. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Aqui, irmãos, está o nosso galardão. Aqui está, irmãos, a carreira do crente. Nós não corremos em vão. Nós corremos por fé, porque nós vamos vencer. Aqui Paulo está dizendo assim, olha, mas se Cristo vive em vocês, então embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é para vocês porque vocês foram aceitos por Deus. Nós fomos aceitos por Deus através do sacrifício de Cristo. E aí nós recebemos o Espírito Santo que habita em nós. E esse Espírito Santo, irmãos, é vida. E aí, queridos, diante dessa situação que nós vivemos, dessa pandemia, há muita infantilidade no meio cristão. Tem pessoas que acham que o crente não pode pegar, e se o crente pegar, ele não vai morrer. Essa menina que morreu, essa cantora agora, né, uma menina cantava muito bem, tinha uma voz, e até onde a gente sabe, ela era uma pessoa abençoada por Deus, pegou o coronavírus, irmãos, e por causa de algumas outras complicações que ela tinha, por ser do grupo de risco, ela faleceu. E aí as pessoas, muita gente, eu até ouvi de pessoas, por que ela morreu? Ela era uma crente. Queridos, preste atenção. Paulo deixa bem claro. Então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, tá vendo? Deus não é injusto, Deus é justo, irmãos. O vírus está aí, pode ser contraído por qualquer pessoa, pelo crente, pelo não crente. Claro, nós desfrutamos da presença de Deus. E o Senhor sabe todas as coisas. Nós estamos sob o seu cuidado. Mas ainda que venhamos a morrer, aqui está dizendo que o nosso galardão é diferente, porque nós agora fomos aceitos por Deus e o Espírito Santo de Deus é vida em cada um de nós. Então, ainda que morramos, ainda que vivamos, em qualquer circunstância, irmão, dessa vida aqui, nós temos a esperança de que nós não corremos em vão. Se vocês vivem o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que vive em vocês. É o que Paulo afirma aos Coríntios. O corruptível será transformado, o corruptível, em um corpo incorruptível.
Entendeu, amados? Nós vamos, ainda que o nosso corpo seja corruptível por causa do pecado, nós já recebemos a Cristo, fomos lavados, fomos purificados. Ainda que esse corpo permaneça na carne e às vezes nós pecamos, claro que às vezes pecamos sim, mas o Senhor é o nosso advogado fiel. E aí a Bíblia fala aqui que nós teremos o nosso corpo mortal. Vai morrer o corpo mortal, o corpo físico morre, mas o nosso corpo espiritual vai permanecer para todo sempre. E para finalizar, queridos, vou deixar aqui o versículo 14, diz assim: porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que eles tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. Que glória, irmãos! Louvado seja o nome do Senhor! Que bênção! Que alegria! Nós temos agora, irmãos, a certeza que nós somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo nos torna filhos de Deus. E pelo poder do Espírito Santo, nós agora desfrutamos do prazer, do favor de Deus. E podemos dizer: Pai, Pai, Tu és o nosso Pai. Que glória, irmãos, que bênção. Porque agora nós temos o Espírito Santo. E aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. O texto está deixando aqui bem claro. Como eu te falei e volto a falar, nós somos filhos de Deus. Queridos, verso 16 diz assim: o Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que nós somos filhos de Deus. Está aí. A companhia do Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de você. Você na companhia do Espírito Santo. Você se une com esse Espírito Santo. E aí, irmãos, você sabe. Você pode afirmar: eu sou filho de Deus. Afinal, a promessa do Senhor Jesus Cristo é de vida eterna. Não entrarás em condenação, mas passarás da morte para a vida. João 5:24, parte final do versículo. Passarás da morte para a vida. Nós já recebemos esse presente. Nós cremos. Nós temos esse Espírito. E agora, irmãos, nós somos filhos de Deus. E por isso receberemos as bênçãos que Ele nos guarda. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tornamos parte dos sofrimentos de Cristo, também nos tornaremos parte da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, glória a Deus, que Ele nos abençoe. Você tem uma natureza espiritual, então vocês são filhos de Deus, porque o teu Espírito testifica com o Espírito Santo e nos dá essa bênção de nos tornarmos seus filhos. Que Ele nos abençoe, que Ele abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.